Andrei Sebastianich, disse Rostov, podemos esmagá-los. Seria bom realmente, disse o major. Rostov, já sem ouvir, lançou o cavalo para a frente do esquadrão e nem teve tempo de gritar qualquer ordem de ataque, porque já todo o esquadrão, que sentia o mesmo que ele, arrancava nas suas costas. Rostov nem tinha consciência de como e por que agia. Fez tudo como na caça, sem refletir. Via os dragões muito perto, cavalgando em desordem. Sabia que não resistiriam, mas também que havia um momento certo para atacar e que se o perdesse, esse momento seria irrecuperável. Era tão excitante o som das balas assobiando à sua volta, a ânsia do cavalo se atirar para a frente era tanta que ele não podia conter-se. Esporiou o cavalo, gritou a ordem de ataque e num mesmo instante, ouvindo atrás de si o bater dos cascos do seu esquadrão desdobrado, a todo o trote, começou a descer o clive, investindo contra os dragões. No fim da descida, já o estrote do quadrão era galope, cada vez mais rápido, à medida que se aproximavam dos ulanos e dos dragões que os perseguiam. Os dragões estavam perto. Os da frente, ao verem os hussardos, deram meia volta aos cavalos, os de trás pararam. Com a mesma sensação que o fazia correr para cortar o caminho ao lobo, Rostov, mandando o seu cavalo do Dom a todo o galope, corria a cortar o caminho aos dragões franceses. Um ulano parou, outro, sem cavalo, cozeu-se contra o chão para não ser atropelado. Um cavalo sem cavaleiro atrapalhava-se no meio dos hussardos. Quase todos os dragões franceses galopavam para trás. Rostov deitou o olho num cavalo cinzento e foi em sua perseguição. Surgiu-lhe um arbusto no caminho, o valente cavalo galgou, e Nicolai, sem ter tempo ainda de se endireitar na cela, viu que dentro de instantes apanharia o inimigo que escolhera como alvo. O francês, pelos vistos um oficial a jogar pela farda, galopava todo dobrado e instigando o cavalo com o sabre. O cavalo de Rostov, num instante, bateu com o peito contra a garupa do cavalo do francês e por pouco não o derrubou. No mesmo instante, Rostov, sem saber por que o fazia, assestou um golpe no francês com o sabre. Mal o fez, toda a sua excitação desapareceu. O oficial caiu, não tanto pelo golpe, que apenas lhe feriu ligeiramente o braço acima do cotovelo, mas pelo impacto e pelo medo. Falta aqui é um O, não interessa. Rostov, refriando o cavalo, procurava com os olhos e o seu inimigo, a quem tinha acabado de vencer. O oficial dos dragões francês tinha um pé preso no estribo e saltitava com o outro no chão. Apertando os olhos de susto, como que à espera do próximo golpe a qualquer instante, franzindo a cara, aterrorizado, olhou de baixo para cima para Rostov. A sua cara branca e salpicada de lama, encimada por um cabelo loiro, a covinha no queixo, os olhos azuis claros, não era um rosto de campo de batalha, um rosto de inimigo, mas o mais simples dos rostos da mais cotidiana das vidas. Ainda antes de Rostov ter decidido o que iria fazer com ele, o oficial gritou "Gemerão", portanto, rendo. Muito afobado, tentava e não conseguia desembaraçar o pé do estribo, não desviando os olhos assustados da cara de Rostov. Os hussardos acorreram, tiraram-lhe o pé do estribo e sentaram-no na cela. Por todo o lado, os hussardos se atarefavam com os dragões. Um estava ferido, com a cara coberta de sangue, mas não deixava que lhe tirassem o cavalo. Outro abraçava um hussardo sentado na garupa do seu cavalo. Um terceiro, apoiado por um hussardo, subia para o seu cavalo. À frente, disparando, corria a infantaria francesa. Os hussardos à pressa recuavam a galope com os seus prisioneiros. Galopando no meio do seu esquadrão, Rostov tinha um sentimento desagradável que lhe oprimia o coração. Quando aprisionara o oficial e lhe assestar aquele golpe, abriu-se dentro dele qualquer coisa confusa, vaga, que não conseguia definir para si mesmo. O conde Osterman Tolstói recebeu os hussardos que voltaram, chamou Rostov, agradeceu-lhe e disse que informaria o imperador do seu feito corajoso e pediria a cruz de São Jorge para ele. A Rostov, ao ser chamado ao conde Osterman, pensava que o chefe queria castigar o seu procedimento voluntarioso por se ter lançado ao ataque sem a respectiva ordem. Logo, as palavras lisonjeiras do conde e a promessa da condecoração deveriam ter um efeito ainda mais feliz em Rostov, mas não. Continuava a nauseá-lo moralmente uma sensação indefinida e desagradável. Mas o que me atormenta, perguntou a si mesmo depois de se ter afastado do general. O Ilin, não, está são em salvo. Cobri-me de vergonha? Não, nada disso. Na verdade era algo como um arrependimento que o martirizava. Ah, sim, é este oficial francês com a covinha no queixo. E lembro-me bem de que suspendi o braço quando o levantei para ele.
Rostov, vendo que levavam os prisioneiros ali, correu atrás deles para ver o francês com a covinha no queixo. Este, com a sua estranha farda, montava um cavalo da reserva dos hussardos e olhava com inquietação à sua volta. A ferida no seu braço quase não era uma ferida. Ao ver Rostov, fez-lhe um sorriso constrangido e acenou-lhe com a mão à guisa de cumprimento. Rostov continuava a sentir um desconforto e uma vergonha inexplicáveis. Durante todo o dia e no dia seguinte, os amigos e camaradas de Rostov repararam que este estava não tanto aborrecido ou zangado, mas taciturno, pensativo, concentrado. Bebia a contragosto, procurava ficar sozinho, não parava de pensar. Rostov pensava na brilhante façanha que, para seu espanto, lhe valera a Cruz de São Jorge e a reputação de homem destemido e não percebia nada. Afinal, eles também têm medo, mais do que nós, pensava. Afinal, isto que eu fiz é o que se chama heroísmo? E será que eu fiz pela pátria? E que culpa tem ele com a sua covinha no queixo e os olhos azuis? E como ele tinha medo, pensava que eu ia matá-lo, porque tinha de o matar. Tremeu uma mão e deram uma cruz de São Jorge, não percebo nada, nada. Enquanto Nicolai digeria na sua mente todas estas questões, sem saber com clareza o que o embaraçara tanto, a roda da fortuna na sua carreira, como acontece muitas vezes, virou-se a seu favor. Depois da Batalha de Ostrovnia, foi promovido, deram-lhe um batalhão de hussardos e passaram a mandá-lo desde então para missões em que eram precisos oficiais corajosos. 16. Ao receber a notícia da doença de Natasha, a condessa, ainda sem convalescer por completo e fraca, partiu para Moscou com Pétia. Assim toda a casa e toda a família Rostov se mudou da casa de Maria Dmitrievna para a sua, instalando-se definitivamente em Moscou. A doença de Natasha era tão séria que, felizmente para ela e para a família, tudo o que a causara, o que ela fizera e a ruptura com o noivo passaram para segundo plano. Estava tão mal que não se pensava na sua culpa. Não comia, nem dormia, emagrecia a olhos vistos, tossia muito e, como davam a entender os médicos, estava em perigo de vida. A única coisa em que se devia pensar era na maneira de a ajudar. Os doutores visitavam Natasha sozinhos ou em juntas médicas, falavam muito em francês, em alemão e em latim. Criticavam-se uns aos outros. Prescreviam os mais variados medicamentos para todas as doenças que conheciam. Porém, a nenhum deles passava pela cabeça a ideia muito simples de que não podiam conhecer a doença de que sofria Natasha, tal como não pode ser conhecida qualquer doença que ataque uma pessoa viva. É que toda a pessoa tem as suas particularidades e a sua doença é sempre muito própria, específica, nova, complexa, desconhecida para a medicina e que não é uma doença dos pulmões, do fígado, da pele, do coração, dos nervos, etc., registada e classificada pela medicina, mas uma doença que resulta de uma das inúmeras combinações das afecções destes órgãos. Esta ideia simples não podia ocorrer aos médicos, do mesmo modo que um bruxo não pode passar pela cabeça que é incapaz de fazer bruxarias. Porque a razão de ser dos médicos consistia precisamente em tratar as pessoas, porque recebiam dinheiro por esse trabalho e porque dedicaram a esta ocupação os melhores anos da sua vida. Mas, acima disto tudo, esta ideia não podia ocorrer aos médicos porque eles se julgavam indubitavelmente úteis e, de facto, estavam a ser úteis a todos os membros da família Rostov. Não eram úteis por obrigarem a doente a engolir substâncias, na sua maior parte prejudiciais. O malefício era quase insensível porque as substâncias nocivas eram administradas em doses pequenas. Mas eram úteis, necessários e inevitáveis. Por esta mesma razão há e sempre haverá os pseudo-curadores, curandeiras, homeopatas e alopatas, porque satisfaziam a necessidade moral da doente e das pessoas que amavam a doente. Satisfaziam aquela eterna capacidade humana da esperança de alívio, a necessidade de compaixão e de atividade que a pessoa sente quando sofre. Satisfaziam aquela eterna necessidade humana, notável nas crianças na sua forma mais primária, de esfregar o sítio onde nos magoamos. A criança magoa-se e corre imediatamente para a mãe ou para a ama para que lhe beijem e esfreguem o lugar dorido, sentindo alívio com isso. A criança não acredita que pessoas mais fortes e sábias do que ela não tenham os meios para a ajudar. Então a esperança de um alívio da dor e a compaixão da mãe, enquanto lhe esfrega o galo, consolam a criança. Os doutores para Natasha eram úteis porque lhe beijavam e esfregavam o dói-dói, assegurando-lhe que ia passar,
que ia passar tudo se o cocheiro fosse à farmácia da rua Arbat e comprasse pós e comprimidos no valor de 1,70 rublos numa caixinha bonita, e se a doente tomasse esses pós diluídos em água fervida de 2 em 2 horas, nem mais nem menos. O que seria de Sónia, do conde e da condessa? Como olhariam eles para esta Natasha fraca e mirrada, sem compreenderem nada, se não houvesse os comprimidos tomados à hora certa, a bebida quentinha, as almôndegas de frango e todas as outras minúcias da vida, prescritas pelo doutor, e cujo cumprimento a rigor constituía a ocupação e a consolação de todos. Quanto mais rigorosas e complicadas eram essas regras, mais consolação isso dava à família. Como suportaria o conde a doença da sua filha adorada, se não soubesse que já lhe tinha custado 1000 rublos e que não iria poupar os milhares que ainda fossem precisos para a curar, e que, se não convalescesse, a levaria ao estrangeiro para ser examinada pelas juntas de médicos lá. E se não tivesse possibilidade de contar em pormenor com o Dr. Métivier e o Dr. Feller, não compreenderam nada. Mas o Fries compreendeu e o Mudrov diagnosticou a doença ainda melhor. O que faria a condessa se, de vez em quando, não pudesse zangar-se com a Natasha doente por esta não cumprir cabalmente as prescrições do doutor? Nunca mais ficas boa, dizia ela, e a irritação fazia-a esquecer a sua desgraça. Se não obedeceres ao doutor e não tomares o remédio a horas, não se pode brincar quando se corre o risco de apanhar uma pneumonia, dizia a condessa e, apenas por pronunciar esta palavra incompreensível, não só para ela, já sentia uma grande consolação. O que faria Sónia se não tivesse a feliz consciência de que, nos primeiros tempos, não se despia há 3 noites seguidas para poder estar pronta a cumprir rigorosamente todas as prescrições do médico, e de que agora também não dormia à noite para não deixar passar a hora em que era preciso dar à doente os comprimidos inócuos da caixinha dourada. Para a própria Natasha, embora dissesse que não havia medicamentos que a curassem, que isso era um disparate, era uma alegria ver que faziam tantos sacrifícios por ela, que era necessário tomar os medicamentos a horas certas, e até que, menosprezando as prescrições, ela podia mostrar que não acreditava no tratamento e não dava já valor à sua vida. O doutor visitava-a todos os dias, tomava-lhe o pulso, observava-lhe a língua e, sem prestar atenção ao seu ar amargurado, brincava com Natasha. Porém, quando ele saía para a outra sala, a condessa corria atrás dele, e o médico, tomando um ar sisudo e abanando pensativamente a cabeça, dizia que, embora o perigo persistisse, tinha esperança na eficácia daquele último medicamento e que era preciso esperar para ver, que a doença era mais espiritual. Mas a condessa então metia-lhe um ducado na mão, tentando fazer passar despercebido o seu gesto de si mesma e do doutor, e com o coração mais aliviado voltava para junto da doente. Os sintomas da doença de Natasha consistiam em falta de apetite, falta de sono, tosse e desânimo constante. Diziam os médicos que a doente não podia passar sem assistência médica e era por isso que a mantinham no ar abafado da cidade. Por conseguinte, no verão de 1812, os Rostov não foram para a aldeia. Apesar da grande quantidade de comprimidos, gotas e pós engolidos, que chegavam em frasquinhos e caixinhas, e de que Madame Schloss, grande amante dessas minudências, fazia uma grande coleção, apesar de privada da vida do campo a que estava habituada, a juventude de Natasha ia levando a melhor. A sua desgraça começou a cobrir-se de uma camada de sensações de vida, a deixar de lhe oprimir o coração com tanta dor torturante. Começou a tornar-se passado e Natasha começou a recuperar fisicamente. 17. Natasha estava mais calma, mas não alegre. Não só evitava todas as manifestações exteriores de alegria, bailes, passeios, concertos, teatros, como nunca deixaram de se adivinhar lágrimas por trás do seu riso. Cantar não era capaz, mal começava a rir-se ou a cantar quando estava sozinha, logo o choro a sufocava. Eram lágrimas de arrependimento, de recordação do tempo puro e irrecuperável, lágrimas de despeito por ter perdido, assim, por nada, a sua vida jovem, uma vida que poderia ser tão feliz. O riso e o canto pareciam-lhe o maior sacrilégio à sua desgraça. Quanto a garridice, nem pensava nela, não precisava sequer se preocupar com isso. Naquela altura dizia e sentia que os homens, para ela,
eram todos perfeitamente iguais ao bobo Nastácia Ivanovna. Uma voz interior vigilante proibia severamente qualquer alegria. Aliás, já nem sequer tinha qualquer dos interesses antigos da sua vida de menina e moça, despreocupada, cheia de esperança. Recordava com mais frequência e mais dor, os meses outonais, a caça, o tio e as festas de Natal passadas com Nicolas em Otradnoy. O que não daria para recuperar nem que fosse por um dia aquele tempo. Mas isso acabara para sempre. Não a tinha enganado o pressentimento que então tivera de que o tempo de liberdade e abertura para todas as alegrias não voltaria mais. Mesmo assim era preciso viver.